Olá, estamos começando mais um Educando. É um prazer receber cada um de vocês aqui. E nós vamos começar com o tema A Importância da Inclusão Social. A educação reúne pais, escola, família. É um trabalho conjunto, que se for separadamente não tem como dar certo. A educação tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Passamos há pouco tempo pela Semana Nacional dos Surdos, correto? E não poderíamos deixar de falar sobre a importância dessa língua de sinais. E para isso estamos aqui, alguns convidados, né? Algumas convidadas. Temos a Jéssica Mendes, que é pedagoga, pós-graduada em orientação educacional. É um prazer recebê-la aqui no nosso Educando. Temos a Márcia Regina. Márcia Regina, seja muito bem-vinda. Ela é intérprete da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal de Cabo Frio e pós-graduada em Libras. E temos aqui também a Jeane Cássia. Jeane Cássia, seja bem-vinda. Muito obrigada. A Jeane Cássia, ela é assistente social e pós-graduada em Libras. Eu queria saber um pouquinho como é para vocês entrar nessa área de Libras. O que te motivou a isso? Então, eu fui convidada no ano de 2018, na época pela diretora que atuava na escola, Kátia. Eu fui convidada para ser dirigente dela. Chegando à escola, me encantei, me apaixonei, porque a Escola Municipal Arlete Rosa Castanho é uma família, é um lugar, assim, mágico. E você, fala um pouquinho pra gente, o que te motivou a ser intérprete? Por que ser intérprete? Porque não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, mas também não é difícil, né? Meu filho, tem um filho que ele nasceu surdo, eu já era professora, né? Já dava aula de educação infantil, aí enveredei nessa área da educação para surdo. Isso que me motivou a ser intérprete também, porque eu tive, assim, foram aparecendo as necessidades que eu também trabalhei, né, na Escola Arlete Rosa Castanha há 27 anos. Então, os surdos sempre procuravam alguém para ir a algum lugar, numa repartição pública, num banco, numa loja. Então, eu me dispus a ir com eles. Um pouquinho de Libras, que eu não sabia nada de Libras, né? Eu tive que aprender para ensinar para o meu filho. Então, começou nessa aventura, né? E hoje aí eu sou intérprete. Então, nesse caso, você não é uma coisa que vem desde sempre, né? Foi uma necessidade. Você precisou aprender por causa do seu filho, e isso te fez dar continuidade para ajudar outras pessoas também. E isso é muito bacana. Fala um pouquinho para mim, o que te motivou? Bom, eu fui convidada por minha amiga Jéssica, na época nós trabalhávamos juntas em outra unidade escolar e ela foi para o Arlete, e aí com esse encantamento ela me convidou. E eu fui. Fui, mas assim, um pouco preocupada pelo fato de não ter Libras inicialmente. Mas foi um desafio, foi algo que eu me propus a aprender e aprendo todos os dias, porque é uma língua, é viva, então a gente precisa estar sempre estudando. E é uma escola que, como Jéssica falou, é uma família, é uma troca, é um aprendizado, e eu me apaixonei por essa cultura surda. No caso, você entrou nessa área, se envolveu para poder trabalhar diretamente na escola. Eu sou assistente social, mas também sou professora. Na escola, eu sou professora de língua portuguesa. Sim, perfeito. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Na prática, como que é o seu trabalho? Então, hoje eu estou diretora da Escola Arlete Rosa Castanho. Eu tenho uma parte pedagógica, que é muito importante, e a parte administrativa também. E no meio disso tudo, nós temos a troca com o aluno, o aprendizado que é diário, porque, como a Márcia falou, como a Giane falou, a Libras é uma língua. Todo dia você aprende um pouquinho, você tem que estar sempre buscando, você tem que estar sempre pesquisando, porque ela vai se renovando sempre. Perfeito. E você, como é a sua trajetória no dia a dia? Como é para você ser intérprete, ser mãe de um aluno com essa deficiência? Como funciona isso na sua vida, no seu dia a dia mesmo, né? Porque não é só na escola, no seu caso, não é só. Também tem em casa, né? A continuidade disso. Em casa, eu converso com meu filho em língua de sinais, né?
E na rua é engraçado que passo por alguns mercados e nós temos ex-alunos, né, que estão trabalhando em mercado no hortifruti, no green fruit. Então, quando eu chego, né, e eles ficam felizes, né, porque tem uma pessoa que sabe língua de sinais. E às vezes até num acontecimento dentro do mercado, alguém vai perguntar alguma coisa para ele, se a fruta tá madura, ou alguma questão de mercado, né? Eles ficam assim meio perdidos, né? E às vezes eu estou perto deles, né? E eu faço essa interpretação, né? Essa ajuda, né? Assim, diária, né? Então, como é importante ter dentro de repartições, de mercado, empresas, né? Um intérprete, né? Se tem um funcionário surdo, né? Para fazer esse link, né? Essa comunicação, né? Para ser mais fácil para o surdo, né? Eu acho que é complicado também eles lidarem com isso no dia a dia, né? Porque hoje é difícil você encontrar uma pessoa que saiba falar essa língua de Libras, né? Porque não é uma coisa que você fala assim, vou fazer um curso de Libras. Não é assim, às vezes é necessidade mesmo. E eu quero deixar muito frisado aqui a importância da gente saber, né? E quando eu fiz a entrevista com o Pablo sobre Libras também, até falei para ele, vou fazer um curso com você. Mas aí, correria do dia a dia, a gente acabou ainda não se encontrando. Mas é muito importante, sim, fazer isso. E fala para mim um pouquinho da sua trajetória. Isso. Aqui. Eu esqueço desse detalhe. Então, como assistente social, eu já tenho essa militância mesmo de estar lutando pelas políticas sociais, pela efetivação da legislação. Então, como assistente social, eu sempre tento mobilizar, conscientizar para quê? Para que a gente rompa essa barreira da comunicação e que, de fato, garanta acessibilidade. Como que a gente vai garantir essa acessibilidade? Quando o surdo chegar numa repartição pública, num hospital, num banco, e ali tiver alguém que saiba Libras e ele consiga se comunicar. Então, como assistente social, é esse olhar, não só para o surdo, mas para todas as pessoas com deficiência, garantir, né, viabilizar direitos. E como professora, eu todos os dias estou estudando, estou buscando, estou me preparando para dar uma aula em Libras, porque esse é o nosso papel, né? Essa é a língua deles, é a língua materna. Então, a língua portuguesa é num segundo momento, elas caminham ali juntas, mas é a Libras que tem que estar ali presente todo o tempo nas aulas que a gente está ministrando. Sim. Nesse caso, assim, como assistente social, você enfrenta muitos obstáculos? É muito difícil para você nessa área? Como que você lidar com a família dessas crianças que têm essa deficiência? Então, lá na escola eu não exerço essa função de assistente social, mesmo tendo no regimento interno assistente social, psicólogos, existe, mas não tem hoje na escola esse profissional. Então lá eu não exerço essa função. Mas como assistente social de outros espaços, né, a gente sempre enfrenta muitas dificuldades, é um desafio, porque a gente luta contra um sistema que é sempre o máximo para o capital e o mínimo para o social. Então, é uma luta diária. Para quê? Para que se efetive a legislação, para que, de fato, as coisas aconteçam. Sim, e antes de você iniciar alguma interpretação, você tem algum tipo de preparação? Vou me preparar, tenho que fazer isso antes, tem alguma regra? Tem dois tipos de interpretação, né? A interpretação simultânea, né? Seria aqui, né? Vocês aqui falando e a intérprete, né? Em pé, essa simultânea. E tem a outra interpretação, por exemplo, de uma palestra, no congresso, né? A gente tem todo o conteúdo daquele evento, a gente estuda, né? Os sinais, porque são sinais específicos, né? Então, eu posso não ter conhecimento, por exemplo, um congresso de medicina. Eu não sei todos os sinais né, de um assunto de medicina. Então, eu faço a pesquisa em cima desse texto para fazer essa interpretação. Porque também tem a interpretação oral. Às vezes pode um surdo, um médico, um surdo, né, fazer uma palestra. Então, eu faço oral para ele na língua portuguesa. Aí eu tenho que ter também o material dele para eu estudar, né? Para as duas línguas combinarem na hora, né? Não ter falha. Perfeito, tem que saber o que ele vai estar falando para você. Exato, exato. Então, nós sabemos que na vida entre são flores, né?
Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na sua trajetória? Então, na minha trajetória dentro da escola, né, que estamos falando dela, é realmente a continuidade da escola, porque às vezes numa mudança de governo, numa mudança de secretários de educação, vem sempre os mesmos problemas. Em 2019 nós passamos por isso, pelo fechamento do turno da noite, né, o terceiro turno. Então isso faz muita falta para a escola, né? Os alunos que estudavam ali naquele terceiro turno, porque trabalhavam de manhã, ficaram sem o direito à escola, tiveram que buscar outras escolas ou simplesmente a maioria parou de estudar, realmente abandonou os estudos porque não tinha mais o horário para que eles pudessem dar continuidade ao ensino, né, à aprendizagem. Então, isso é uma dificuldade muito grande, né? É trazer realmente essa conscientização ao poder público da necessidade da manutenção da escola. A escola precisa estar aberta, ela precisa continuar. A Escola Arlete Rosa Castanho, ela vai fazer 38 anos agora no próximo mês, no mês de novembro. E é uma escola viva, uma escola de muito amor, uma escola que realmente atende única e exclusivamente o aluno surdo. E assim, é um motivo de muito orgulho, né, a continuidade dessa escola, porque é a única escola dentro da região dos Lagos que atende o aluno surdo. Então, assim, a minha maior dificuldade é realmente entender que a Admárcia também, que já trabalhou na escola durante 27 anos, é fazer com que o poder público entenda a necessidade dessa escola. Não é uma questão de custo, de gasto, é investimento, porque educação é investimento e o aluno surdo ele tem direito de ter uma escola para o atendimento. Perfeito. Me fala um pouquinho aqui, a sua dificuldade nessa trajetória. Houve algum momento que você falou assim, não dá? Alguma dificuldade você enfrentou no meio do caminho? Você já pensou em desistir em algum momento dessa profissão que você escolheu? Ou para você foi tranquilo a sua trajetória? Dificuldade sempre tem, né, no dia a dia, né? Primeiro, porque eu sou, além de ser mãe, eu sou intérprete do meu filho, começa por aí, né? Então ele não pode ir no médico, ele não vai aos lugares sozinho, numa farmácia, algum lugar para fazer alguma compra. Quer dizer, ele até vai, entendeu? Ele resolve o problema dele, mas na maioria das vezes eu vou com ele para ter essa facilidade de comunicação. E falando da escola, né, assim, sempre é uma dificuldade essa questão do fechar a escola, né? A escola, ela é a única da região dos Lagos, né, de educação de ponta, de educação de surdos, começando por aí, né? E eu como mãe, assim, eu tenho o direito de escolher aonde eu quero colocar meu filho. Eu não quero colocar ele numa escola de ouvintes. Ele é surdo, ele tem que estar com os pares. Por que que eu vou fazer uma forçação de barra? Para mim é forçação de barra. Ele tem a língua dele, língua natural. E é difícil, às vezes, algumas pessoas entenderem isso, né? Exatamente, muito difícil. Então o surdo tem que fazer um esforço sobrenatural para entender o ouvinte. Por que que não pode ser ao contrário? É simples. Dentro de qualquer lugar, de empresa, de loja. Não entende muito bem o que significa a palavra inclusão. Exato. Porque inclusão é tudo aquilo que você inclui, não o que você exclui, né? É. Isso acaba, às vezes, excluindo também essas crianças, porque eles não têm pessoas preparadas para poder recebê-los. Eu falo do corpo docente, falo da escola de uma forma geral, e falo dos alunos também. Não porque eles não querem os alunos, no caso, né? Porque realmente eles vão aprender isso no dia a dia deles. O que já acontece lá na escola? Alunos incluídos em escola ouvinte, decidiram voltar para a escola, ir para a escola, porque eles não tinham identidade. Isso que é o ponto, é identidade. A pessoa surda, eles têm que ter a identidade. Na escola do ouvinte, gente, não sou contra, não. Também, quem quiser colocar, também pode, também, tranquilo, né? Isso é uma questão familiar, questão de consciência. Mas a escola já teve 2 alunas que escolheram, são alunas, assim, vamos dizer, com déficit de audição bom, né? E escolheram a escola Arlete Rosa Castanho, sabe para quê? Comunicação.
aí encontra a identidade. Identidade. A identidade, eu sou surda, sabe? Assim, bater no peito com orgulho e falar, eu sou surda. aceitar, né? É, essa a questão, a identidade. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já estamos de volta. Robson Baterias. Trabalhamos com segmentos de baterias automotivas, náuticas e para no brakes, carros com sistema start-stop para veículos elétricos, EFB e AGM. Trabalhamos com as marcas Moura e Eliar. Oferecemos correias industriais, equipamentos para solda e carbureto. Também fazemos o aluguel de gases medicinais com o kit completo de oxigênio hospitalar. Robson Baterias, mais de 30 anos de tradição. Olá, eu sou a Edna Moreira, corretora de imóveis aqui na Edna Moreira Imóveis, e hoje estou aqui com uma novidade para vocês. Estamos com a OK TV, onde vamos estar trazendo dicas e conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Fique ligado, que logo estaremos de volta com mais novidades. Eu sou a cozinheira do Comilão. Venha almoçar com a gente a partir de meio-dia. Todo dia uma delícia, diferente, mas com o mesmo tempero e o mesmo sabor. Uma delícia, só com alho bem temperado. Aqui está nosso arroz soltinho, um macarrão, uma delícia de macarrão. Temos bife contra filé na pedra. Aqui temos também parmegiana de frango. Temos aqui também uma costelinha com batata. Vamos ver as saladas. Apresenta a minha equipe. Estamos de volta com o nosso Educando e vamos continuar aqui
Sua trajetória, houve alguma dificuldade, algum ponto que você falou para você mesma assim, será que vale a pena? Dificuldades sempre existem, né? Mas nada que faça a gente desistir, até porque nós somos mulheres aguerridas e resilientes. Para estar na educação tem que ser muito resiliente. Mas assim, são inúmeras as dificuldades, salários baixíssimos, desvalorização. Essa é uma questão que tem que entrar em discussão. Não cumprimento do enquadramento, que até hoje nós não recebemos. Então, tem todas essas questões envolvidas. Além da questão mesmo da Libras, que é um desafio, você tem que se dedicar para aprender. Se você realmente quer que ali aconteça o ensino, a aprendizagem, tem que conhecer a Libras. E em relação à escola, eu tenho que complementar o que Jéssica falou, porque todo ano é uma luta para manter a escola aberta. E como ela disse, gente, aluno não pode ser olhado como número, é uma pessoa com sonhos, com potencialidades, né? Representa uma família. E a educação, ela não é despesa, ela é investimento. Exatamente. Então, isso daí é sempre um problema anual que a gente tem que se unir com a comunidade surda e se mobilizar, ir para a prefeitura, ir para a Câmara para conscientizar tanto o executivo quanto o legislativo da importância da escola que atende a região dos lagos, inclusive a importância de mudar, de ter nessa reforma administrativa a criação do cargo de intérprete que não tem no município de Cabo Frio. Então, assim, são várias lutas que a gente vem, né, guerreando durante todo esse período que a gente está na escola. Não tem a atenção que deveria ter, né? Porque a importância que isso tem é imensa. Não tem atenção, não tem conhecimento, não tem respeito, porque aprender Libras é um ato de respeito, de amor, mas de respeito principalmente. Exatamente. Para deixar muito claro, né? Porque hoje nós estamos no mundo tecnológico. Sim. Então, eles dão muito valor à tecnologia e esquecem de detalhes que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, né? Porque assim como a tecnologia, é uma realidade essa deficiência, né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem da importância do estudo de Libras, vai continuar nesse rolo aí de fecha, não fecha, abre, não abre, né? Porque realmente é muito... Eu acho... nós somos pessoas muito leigas às vezes, né? A gente não se importa tanto com o outro, e isso é um problema também às vezes. Porque quando você está num lugar, como você falou, cheguei no mercado, tem alguém se comunicando, não soube entender o que ele estava falando, mas a gente às vezes nem procura saber aprender isso, poder entender. E eu fico imaginando como essas crianças, essas pessoas se sentem de não conseguir se comunicar. Porque quando o nosso filho mesmo, né, quando pequeno não consegue se comunicar com a gente, ele chora. Mas no caso deles não podem fazer isso. Então, assim, como a gente faz para poder aprender a se comunicar com a comunidade surda? Assim, existem os cursos, mas é algo muito básico. O aprendizado mesmo se dá a partir da graduação em Libras, você faz faculdade, você faz o ensino superior em Libras, 4 anos, e mesmo assim você continua estudando, faz pós-graduação. Vai ser o dia a dia, né? O dia a dia. Eu, sinceramente, assim, Jeane, eu aprendo lá no dia a dia com eles, mas que é aquela troca, que é aquela prática mesmo. Porque é como o inglês, se a gente aprende e não pratica, você vai esquecer. Então é ali na troca do dia a dia, mas precisa ter o ensino superior. Não é só um cursinho básico ali de meses que vai te dar a compreensão, o entendimento, o domínio. Você vai saber o básico, né? Mas não o Básico. necessário que deveria ser realmente. E quais são as séries que vocês trabalham lá na escola? Então, esse ano de 2023, nós temos turmas a partir do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Nós funcionamos até o ensino médio. Como que é isso? Todos os turnos? Primeiro e segundo turno. O terceiro turno ele foi encerrado numa outra gestão. Então, primeiro turno fundamental 2 e médio, e o ensino médio, e no turno da tarde, que funciona de 13 às 17h30, com o fundamental 1, que é o primeiro ao quinto ano. Que conselho você daria para esses pais que estão fazendo essa descoberta? O filho realmente ele tem essa deficiência. Porque muitos dos pais, às vezes, não encaram isso de uma forma positiva, né? Então, tudo que é diferente, tudo que é novidade, te dá um frio na barriga, te traz uma ansiedade, te traz insegurança, tudo que é novo. Então, se você tem uma família de ouvinte e nasce um aluno, um filho surdo, automaticamente aquilo ali vai mexer com toda a estrutura da família. E aí a Márcia vai poder falar um pouquinho da experiência dela.
né? De como que foi isso. Como que foi Com o isso para filho você, dela, né? Márcia? É seu único filho? Não. Vamos lá, ninguém melhor que você para explicar isso. Casal. E como Samuel, você descobriu isso? eu descobri isso comparando ele com a minha filha, né? E no início, assim, nós não somos preparados para ter filhos deficientes. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, né? Então, quando a gente depara com isso, a gente leva um susto, né? Primeiro, assim, surdo, cara, nunca ouvi, nunca vi. O que que eu vou fazer com essa pessoa, né? Ele Com é a esse primeira indivíduo. pessoa da tua família que tem essa deficiência? É o único, né? A minha família toda é ouvinte, é o único, né? Então, o dele foi assim, má formação, né? Não é família, né? Hereditário, não é de família. Também tem essa surdez. Então, assim, eu vi, né, nesses anos todos, famílias se separando, né, não aceitando, né, mãe largando, pai e mãe largando é a avó que cuida, né, e a primeira questão é o que que eu errei, né, aí, né, o que que aconteceu aí, né, de errado aí, né, então a gente pensa muito nisso. Pode, né? Dependendo da família, né? Assim, no meu caso, eu corri atrás mesmo, porque além dele ser surdo, ele tem outros comprometimentos motor também. Então, eu tive um tempo assim de respirar, vamos embora, vamos à luta, né? E vamos ver o que a gente pode ganhar com o Samuel. Então, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Então, ele fazia terapia a semana toda, né? E fono, natação, fisioterapia. Então, assim, eu tive ajuda da família, porque se não tiver dinheiro, realmente é difícil, muito difícil, porque não tem SUS para te dar esse apoio, não tem isso. Então, graças a Deus, a minha família me deu todo esse apoio, os avós, os tios, né? Então, eu tive essa ajuda, né? Mas quando chegou a questão de alfabetização, e a gente viu que Samuel realmente ele não poderia ser, na nossa primeira pensamento, né? Assim, eu vou botar meu filho para oralizar. O que é isso? Então, ele teve uma escola padrão antes de Já você. teve uma escola padrão, né? Ele tinha fono e ia para uma escola regular, porque eu via surdos oralizando e falando, né? Implante cloquear, né? Uma série de coisas, né? Que o surdo pode ter, né? Durante a vida, né? Escolher, né? Ter opções. E Samuel, ele não fazia essa conexão com a língua portuguesa, né? Aí eu descobri, foi em 1998, veio uma turma do INES, professores do INE, do Instituto, em Cabo Frio, dar uma palestra, né, de 3 dias, um encontro de 3 dias. Aí que eu conheci, Samuel já tinha 5 anos. Conheci o que era Libras, que até então também não sabia. Para mim era surdo e oralizado. E a escola passou por esse movimento de oralizado, né? E forçava as crianças a escutar com o aparelho, enfim, né? Um inferno. Mas aí... Congresso de Milão. Exatamente. Então, aí eu conheci e aí foi assim, nossa, é isso aí, meu filho vai saber o nome dele e ter uma identidade. Essa é a minha preocupação. Né? Assim, futuro, né? Ele vai crescer, vai ser... O que as pessoas iam falar ou pensar, tipo, uma pessoa com seu filho, como seria para ele exato. quando ele crescer e se envolver na sociedade. Ter independência, saber conversar. E hoje eu converso sobre drogas, sobre violência, sobre sexo, sobre tudo com meu filho, entendeu? Porque precisa, né? Se ele não vai ter eu, né? Minha família, eu, minha filha, né? Na época, meu marido também. Mas ele vai saber por outros, né? Na rua, né? Então, o que aconteceu? Para resumindo, aí eu fui estudar no INES, no Instituto. Aí eu passei 1 ano, eu e Samuel, eu fiz na época chamava, né, estudo adicional, né, um curso dentro do INES, que era o dia inteiro, manhã e tarde. Então, aí eu me especializei na área da surdez, que eu entrei para o Arlete Rosa Castanho.
Em 1999. É uma vida, né? Foi isso. Aceitação. Tem que aceitar, né? Não tem jeito. Atrás do prejuízo. Tem que ir atrás do prejuízo. Não tem muito. A gente chora muitas vezes, muitas vezes. Isso é inevitável, né? Mas a gente tem que correr atrás do prejuízo. Não espera. Entrei dentro do carro e chorava, assim, né? Meu marido do meu lado, Samuel bebê, 8 meses, e eu assim, ai meu Deus, o que eu fiz para Deus? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Uma filha ouvinte, né? Perfeita, né? E um outro surdo, né? Falei assim, meu Deus do céu, né? Muito, muito diferente. Você não conhece, né? Até filho Down, né? PC, né? Autista. Você não sabe como lidar, porque isso é novo, por incrível que pareça, é novo. Assusta, né? E o novo assusta. A gente não tem esse conhecimento. Na época, eu não tinha esse conhecimento da Libras e o que era um ser surdo, né? E a gente tem que correr atrás. Como é para você, como professora, ensinar Libras no dia a dia? Como eles aprendem Libras? Deixa eu só falar algo antes, que eu quero parabenizar a Márcia, e acredito que Jéssica concorda comigo, porque assim, a gente sabe que ela teve uma estrutura de família, chora não, mas eu vou chorar também, o Samuel, ele é meu aluno, o filho dela, é uma pessoa que eu amo. Ele é extremamente inteligente e ele é extremamente independente. Então, ela fez isso com ele. Ele rema canoa havaiana, ele vai para a escola de bicicleta, ele resolve tudo dele. Então, ele é muito independente porque ela fez isso com ele. Ela não fez com que a deficiência o limitasse de forma nenhuma. Ele participa de tudo. Então, ele, de fato, ele está incluído na sociedade. Ela está aqui um exemplo de que uma mãe, até onde a mãe tem que ir para o filho ter um conforto no futuro. Porque né? nós temos lá na nossa escola outras situações. Alunos que são totalmente dependentes, famílias que Mas não que têm são Libras. tratados como deficientes, né? E não como deveria ser, na verdade. E famílias que não têm Libras. Então, eles não têm o diálogo nem na própria casa. A questão não é tratar como deficiente, a questão é proteger. Protege. Protege mais. Não prepara para o mundo. Eu falo porque assim, na sua primeira atitude foi eu tenho que aprender. Porque se eu não souber falar com meu filho, o mundo vai ensinar de forma diferente. Porque sempre tem alguém que vai ensinar. Sendo da forma errada ou não, vai ensinar. Sim, sim. Então, assim, a importância desses pais também. Porque realmente, para esses alunos que chegam aí na escola e tem vocês como base, chegam em casa e não tem uma base, uma estrutura, Não conversa, não se comunica, difícil. está ali isolado. aí o que passa na cabeça das crianças, Sim. né? O que eles podem fazer dentro de um quarto tendo essa situação. Então, assim, eu falo porque eu já trabalhei com muitas crianças autistas e a aceitação dos pais também foi muito difícil. Às vezes a gente falava, olha, é necessário você fazer um diagnóstico, leva para ver. Não, mas meu filho tem certeza que não tem. E isso era quando muito tem ruim. esse diagnóstico, vive um luto. Vive um luto quando recebe esse diagnóstico do O que é autismo. normal, como ela falou, né? Eu passei, eu chorei, Sim. mas eu entendi que eu tinha que prosseguir. Sim. E tá aí a importância, né, de você conseguir entender o seu filho e saber a importância mesmo dele dentro da sociedade. Ele só vai se incluir sem ser excluído se ele entender que ele é uma pessoa como qualquer outra, mesmo tendo essa deficiência, né? Hoje seu filho faz tudo, como a Jéssica falou aqui, né? E isso é muito bacana, porque não são todos que têm essa oportunidade que ele teve. Então fala pra mim aí um pouquinho, como você ensina Libras? Como eles fazem para aprender, né? Porque não é de uma forma natural, né? Não é falando, né? Ou eles leem um lábio, como que funciona? Não, é com Libras mesmo. Eu me preparo, né? A gente elabora uma aula, como professor planeja uma aula, estuda aquele tema. Como Márcia falou, a gente não domina tudo, né? Então a gente precisa aprender quais são os sinais específicos daquele tema e aí sim, explica, utiliza o quadro, utiliza vídeos, utiliza todos esses recursos, porque eles são muito visuais. Então não adianta a gente também encher um quadro de atividades se não tiver mesmo a parte visual, que é o que mais chama atenção. Mas a aula é toda dada em Libras. E como que nós fazemos poder incluir esses alunos na sociedade sem excluir eles? De que forma a gente pode estar fazendo isso? Porque, assim, a realidade para eles encontrarem um emprego hoje, eu acho que é mais difícil, né? Eles conseguem com facilidade ser empregados ou eles encontram esse obstáculo mesmo?
Isso é da cota, né? Da cota, né? A Tem lei essa de cota, a cotas, lei né? de Aquela cota da né? pessoa com deficiência, Com eles deficiência. entram, mas não é É mais fácil. quando é por obrigação, né? Não é uma coisa natural Sim. que acontece. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já estamos de volta. O ensinar faz parte do nosso DNA e o transformar faz parte de nossas vidas. Sempre pensando no futuro dos nossos alunos, preparamos um novo momento para 2022. Material pedagógico de aprovação com o melhor sistema de ensino do Brasil. Farias Brito, novos uniformes, um ambiente escolar preparado com todo carinho para o seu filho. Da educação infantil ao ensino médio, Escola Menino Jesus, a extensão de sua família. O futuro do seu filho começa aqui. Vamos crescer juntos! Eu sou a cozinheira do Comilão. Venha almoçar com a gente a partir de meio-dia. Todo dia uma delícia, diferente, mas com o mesmo tempero e o mesmo sabor. Uma delícia, só com alho bem temperado. Aqui está nosso arroz soltinho, o macarrão, uma delícia de macarrão. Temos bife contra filé na pedra. Aqui temos também parmegiana de frango. Temos aqui também uma costelinha com batata. Vamos ver as saladas. Apresenta a minha equipe. Olá, eu sou a Edna Moreira, corretora de imóveis aqui na Edna Moreira Imóveis, e hoje estou aqui com uma novidade para vocês. Estamos com a OK TV, onde vamos estar trazendo dicas e conhecimentos sobre o mercado imobiliário. Fique ligado, que logo estaremos de volta com mais novidades. Robson Baterias. Trabalhamos com segmentos de baterias automotivas, náuticas e para no brakes. Carros com sistema start-stop para veículos elétricos, EFB e AGM. Trabalhamos com as marcas Moura e Eliar. Oferecemos correias industriais, equipamentos para solda e carbureto. Também fazemos o aluguel de gases medicinais com o kit completo de oxigênio hospitalar. Robson Baterias, mais de 30 anos de tradição. Estamos de volta com o Nosso Educando e com uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Todo surdo, ele é necessariamente mudo? Como funciona isso? Porque nós temos a mania de entender que se é surdo, ele não fala. E é assim que funciona? Não. É surdo, mudo é mudo. Eles não falam porque eles não ouvem. Eles têm a corda, eles têm as cordas vocais, né? E dependendo do grau da audição, vai para fono,
que é uma técnica. Então, ali eles aprendem a técnica, né, do som que ele está conseguindo ouvir, né? Aos poucos, aí ele vai tendo esse entendimento. É só isso. O que muda para deficiente auditivo e surdo, tanto faz. Para o surdo, ele ser chamado de surdo ou de deficiente auditivo não quer dizer nada. A gente que tem esse milindre de falar deficiente físico, deficiente visual, né? Então é Também eu acho surdo. que seria uma questão de aceitação também, não? Acho que sim, né? Eu pratico, é surdo, né? Porque às vezes, assim, com o aparelho auditivo, o surdo consegue ouvir um pouco a mais, né? Com o aparelho, né? O som, né? Para ficar mais ligado, né? No movimento da rua, né? Para esse trabalho de fono também, né? Então, assim, mudo é mudo, surdo é surdo. Porque isso veio desde o Império, quando, né, teve o Instituto, né? O Instituto era surdo e mudo, né? Aí depois quebrou isso, né? Caiu. E agora é só surdo, né? Educação de surdo. No Brasil, faz muito tempo que foi reconhecida essa língua de sinais? No Brasil, já teve muitas batalhas em relação à língua de sinais, né? Foi reconhecida, eu não lembro também. Eu sei que foi em 2002, um ano que foi reconhecida como a segunda língua, segunda né? língua A segunda oficial do Brasil, né? A segunda língua oficial do Brasil tem esse trajeto todo para a gente conseguir entender. Né? Foi, né, oficial. Eu acho maravilhoso. Foi uma luta de anos, de encontros, de Salamanca, né, enfim, né? De muita luta dos surdos, né? Hoje, dentro do Instituto, né, tem um surdo como presidente, né? O André Luiz, né? Que veio também, né? Agora ele já está um homem, né? Eu conheci, era um rapazinho, né? Então ele vem nessa militância, né? Que todos os diretores eram ouvintes dentro do instituto e faz toda a diferença, porque não é a pessoa, no meu entender, não é a pessoa certa para estar dentro de um espaço que é do surdo, né? De entender todas as dificuldades do dia a dia, né? Então, hoje, né? O André Luiz é o presidente do INES, né? E só queria falar assim, uma coisinha da escola. A escola, ela além de ser uma escola, ela é uma família. E quando os surdos, como mãe, como toda, agora embolou tudo. E assim, é uma mistura. Então, quando a família tem dificuldade de comunicar com os seus filhos, procura a escola, procura a diretora, a professora. Você também Não, mas assim, é uma base para a comunidade surda de Cabo Frio e fora também é uma base. Porque dentro da comunidade surda, todos conhecem o Arlete Rosa Castanho. Não tem um surdo na região dos Lagos que eu não conheça. E, no caso, o que faz exatamente o intérprete de Libras? Bem, o intérprete de Libras está ali para passar a informação, né? Por exemplo, a professora, né, Jeane, chegou na escola, ela não sabe língua de sinais, porque todos os professores não sabem língua de sinais. Tranquilo. Tem essa diferença de intérprete e professor, né? É. Todo professor vai conseguir. Não existe isso. Não existe. Ou é professor ou é intérprete. As duas coisas não combinam. Caso são Eu não, faculdades diferentes, graduação... Faculdade diferente, graduação diferente. Porque eu não sei fazer, não dá para fazer. Eu falando com você e fazendo interpretação, porque são duas línguas. O tico e teco aqui pensa diferente, entendeu? Então eu tenho que ouvir e passar, né? Então, assim, ela entrou na escola, então eu faço esse papel. Ela vai falar normalmente, vai dar a aula dela de língua portuguesa, eu vou fazer a língua de sinais.
Então, na verdade, a escola pode ter também professores que não saibam falar desde que tenham um intérprete. Poderiam se tivéssemos intérprete, mas não temos intérprete, não é a nossa realidade. Seria um sonho, uma luta de muitos anos. A escola sempre solicita, mas nunca é atendido, nunca foi atendido. Eles não entendem, não É, entendem, né? é, Por que é. a escola precisa de um intérprete? Se a escola é de surdo, mas os professores não sabem língua de sinais. Isso aí. Os professores, eles buscam, né, cursos, eles estão sempre se renovando, mas eles não têm a Libras fluente. E muitas vezes, pelo menos até alguns anos atrás, existia uma troca muito grande de professores devido ao contrato, né? Processo seletivo, contrato. Então, às vezes, eu fiquei bem nesse processo seletivo desse ano, fiquei na Arlete Rosa, comecei a estudar Libras, aprendendo, vou começar uma comunicação boa com o meu aluno. Virou o ano, novo processo seletivo. Esse professor não consegue voltar para a escola. Professor que eu vou receber de braços abertos. Mas ele. Isso aí. A gente não consegue dar continuidade. Você não consegue ter um trabalho fluindo, porque no ano seguinte muda novamente esse quadro. Por isso deveria ser uma matéria obrigatória também, né? Na escola de forma geral. Então, Até a um curso de Libras, professores, né? Libras você tem no terceiro período da graduação. De língua portuguesa, né, de letras, geografia, de história, mas é um período só, é algo muito vago, é o que a Márcia falou. Um período só, um cursinho desse básico, não vai te ensinar Libras para atuação numa sala de aula. Para quem deseja ser intérprete, como está o mercado hoje? Você indicaria? Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena porque são poucos profissionais na área. A questão é, tem espaço, tem. Mas assim, as pessoas têm que ter consciência disso, né? Que precisa, repartição pública precisa, hospital, a prefeitura já tem, né? Nos bancos, pelo menos uma pessoa, na delegacia, fórum, né? De vez em quando uma amiga que é do fórum, mas eu tenho um surdo aqui, pelo amor de Deus. Aí eu Mais triste, né? Não tem ninguém aqui. não tem, assim, aí eu vamos lá, vamos resolver isso aí. Assim, o maior problema é essa questão dos cursos. Porque, assim, a gente tem uma base, né, um salário, né, carga horária, a gente trabalha por carga horária. Então, 1 hora é X, né, 2 horas é Y, então, assim, que acontece. E aí a pessoa não quer pagar aquela carga horária. Eu acho que isso é uma realidade no corpo docente inteiro, né? Aí não quer pagar a carga horária, aí tá, tudo bem, ué, meu preço é esse, né? Aí vem aquela pessoa que fez o curso, sabe o básico, e fala que é intérprete. Esse é o maior problema nosso. Fala que é intérprete e dá um preço lá embaixo. Vamos botar assim, R$500, falando 4 horas de trabalho. R$500 é pouco ainda. Aí coloca lá para R$100. Aí faz o português sinalizado. Aí faz o português desculpa, sinalizado. Problema, porque um jetinho diferente pode mudar a palavra. Muito problema. Dá muito O problema. Pablo até, na entrevista que eu fiz com ele até falou sobre isso, né? Que ele, no começo, ele foi fazer uma interpretação e ele estava falando uma coisa totalmente contrária do que ele queria dizer. A gente tem que prestar atenção nisso. Pode. Pode que você está fazendo a interpretação, você olha logo para o surdo. Se o surdo começar a bocejar, você é ruim. Alguma coisa errada. Dependendo, ele vira de costas e levanta, ele vai embora. É uma falta de respeito tremenda, entendeu? E esse negócio aí de não pode mostrar o botão pra ele, realmente é real? Mas ele não pode. Esse é um palavrão antigo, né? Antigo, agora eles não usam mais isso, não. É verdade. Fala um pouquinho para mim sobre a escola. Você estava falando, né, sobre o tempo que a escola tem, mas qual que é a proposta dela mesmo? A proposta dela é educação para o surdo, única e exclusivamente para o surdo. Hoje nós só atendemos surdos e surdos de toda a região dos lagos. Nós temos alunos de São Pedro, nós temos alunos de Búzios, nós temos de Iguaba também. Então, assim, hoje a Escola Arlete Rosa, ela atua
fazendo conexão com todos os municípios vizinhos, porque não temos outra escola que faça esse trabalho. E qual que é a importância da permanência dessa escola na socialização e aprendizagem dessas pessoas com deficiência? Aí a gente volta no início do que a Márcia explicou. É o aluno realmente encontrar ali a sua identidade, ele se encontrar dentro de uma comunidade, ele se fazer ser entendido, ele entender, né? Ele se vê parte de uma comunidade, ele se vê uma pessoa atuante, que ali importa sim o que ele pensa, o que ele sente, as vontades dele, o respeito, ser entendido, né? Através da Libras ser entendido. Então, assim, ele ser respeitado dentro das necessidades dele. É porque é até dificultoso isso, voltando para a família, né? Que a gente fala que a importância dessa família, da família com a escola. E tendo esse caso de famílias que não se preparam para, como posso dizer, para estar com esse tipo de pessoas que têm essa deficiência, é muito complicado, né? Porque eu falo sobre inclusão, que a inclusão é uma coisa específica, mas as pessoas botam como se fosse uma coisa muito banal. Não, tem que incluir, ponto. E não é desse jeito. Porque eu, por exemplo, não tenho preparação para trabalhar com pessoas que... Eu falo sobre autismo, porque eu tive muitos alunos autistas, né? Com autismo. E eu tive alunos na sala de aula que tinham autismo no grau muito avançado. E o pai deixou muito claro que a gente tinha que ter esse aluno na sala de aula porque era direito deles e da inclusão, né? Então, é muito importante os pais entenderem que incluir não é apenas isso. Porque ele está numa sala de aula não significa que está sendo incluso. Exatamente. Né? E Porque a se eu não... situação do surdo. Porque é o que Jéssica falou, tem toda uma questão da escola ser o espaço deles, comunidade surda, cultura surda, identidade, e tem a questão também de que se tira esse aluno surdo, põe numa escola regular, ele vai ter o quê? Um intérprete. E o intérprete não tem didática. Então, como que vai ser esse ensino-aprendizado? Porque Márcia, ela é professora também, ela é intérprete e é professora, mas isso é raro. Então, o intérprete, ele só vai interpretar. Então, não vai acontecer uma aprendizagem de fato. E que inclusão é essa? O surdo numa escola regular, com os colegas que não têm Libras, com os professores que não têm Libras, e ele ali isolado, excluído. Fica Exatamente. totalmente excluído. É porque eles não têm o que fazer, né? Eles ficam perdidos. Eles estão ali porque são obrigados a estar. E por isso que a gente fala da importância dos pais se conscientizarem. Porque você amar não é você colocar o seu filho numa escola que não está preparada para recebê-lo. Sim. É você colocar... Porque às vezes os pais falam assim, ah, não, mas aí vou botar numa escola de surdos. Mas se ele é surdo, foi o que ela falou sobre aceitação. Eu tenho que aceitar que é e eu tenho que ver onde o que é o melhor para o meu filho, né? E eu falo isso porque, assim, eu me via... Estava até grávida da minha filha... Minha filha hoje tem 7 anos, já estava grávida dela, com um barrigão, com um autista na sala de aula, no qual eu não estava preparada para lidar com ele. Então, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas os pais não conseguem entender, às vezes, que não é porque eu não quero, é porque eu não sei. Então, assim, a importância do governo, de uma forma geral, né, entender que os docentes têm que estar preparados. Se quer colocar a inclusão, então inclui da forma correta. Como ela falou, a intérprete hoje é muito difícil. Então tem que ter um intérprete se você quer colocar um surdo. Eu acho que os pais deveriam lutar por isso. Sim. Né? Porque cabe a eles também. Se eu quero que a inclusão seja numa escola padrão, então eu vou exigir do governo que exista um intérprete que esteja preparado para o meu filho. Né? Porque é muito complicado, né? As pessoas confundem muito isso, né? Quando as pessoas falam de inclusão como se fosse uma coisa assim, é simples. Não é simples. Para quem vivencia, para quem vive esse dia a dia, porque você como pai, você não entende às vezes o que o seu filho está passando. Sim. Né? A gente mesmo com nossos filhos falando de uma forma normal, assim, às vezes a gente não entende o que passa na cabeça dele. Imagina uma pessoa que não consegue se comunicar diretamente com a família, né? Então fica aí a dica, pai, aceitação. É sobre você amar incondicionalmente, é você conseguir compreender que existem momentos que a deficiência faz parte. Então, lutar por isso, por esse trajeto todo, né? Hoje, assim, o Arlete sendo a única escola especializada nessa área, o que aconteceria para você se fechasse com essas pessoas que têm essa deficiência? Então, eu não consigo nem imaginar, sinceramente, Vanessa, porque a nossa escola ela não se entrega, não. Porque isso não vai acontecer nunca, sabe por quê? Porque existe uma comunidade organizada que vai sempre buscar e lutar pelo direito do aluno surdo.
Então, assim, isso não vai acontecer. Márcia, enquanto tiver força, enquanto tiver fôlego, Jeane, eu e todos os funcionários, que eu quero elogiar esses funcionários que são maravilhosos, né? O que Sim, seria da Escola uma Arlete equipe Rosa sem maravilhosa. essa equipe? Uma equipe que ama acima de tudo. E eu tenho certeza que temos funcionários, ex-funcionários, familiares que vão lutar até o último minuto pela continuidade da educação na Escola Arlete Rosa Castanho. Eu acho muito bacana, porque vocês falando dessa escola, existe muito amor envolvido, né? Vocês falam com muito amor, com muita, sabe, muita gana. Não vai dar certo. E mesmo tudo parecendo o contrário, tem que dar certo. Então, assim, fica aqui os parabéns mesmo por vocês, a coragem, né? Porque ser guerreira é isso aí. É você não desistir em meia luta, né? E como você disse, é todo ano uma luta constante. Sim, é uma luta. Então, assim, parabéns contínua. mesmo, porque tem que ter muita coragem para poder enfrentar todo mundo, para dizer assim, não, eu vou fazer acontecer. Então, muito obrigada, tá, por vocês estarem conosco aqui na Educando. O Educando sempre vai estar de portas abertas para vocês, quando vocês precisarem. Vanessa, só está acontecendo isso, olha, vamos lá. Estamos juntos com vocês, vamos abrir uma campanha aí, Arlete, sim. E eu tenho certeza que vocês têm um grande futuro pela frente, sim. Tudo que vocês estão fazendo por essas pessoas, eu tenho certeza que Deus já deu em dobro para vocês. Amém. Então, deixo aqui para vocês, né, o melhor de Deus sempre. Amém. Muito obrigada. Nós vamos encerrar o Educando com o seguinte pensamento. O objetivo da educação é substituir uma mente vazia por uma mente aberta. Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar seu destino. Nós temos a tarefa de preparar as novas gerações. Daí a importância de a gente incluir também a Libra na sociedade, né? Precisamos lembrar que a educação é uma construção feita por muitas mãos. Agradeço de todo o coração a participação de todas vocês aqui, e vocês telespectadores também, por ter estado conosco durante esse tempo aí, né? E eu estou entrando de licença maternidade agora, mas o Educando não acaba por aqui, nós estamos só começando, tá? O Eduardo vai estar substituindo até a minha licença acabar, e logo, logo estaremos juntos de volta. Beijão no coração de cada um de vocês. O ensinar faz parte do nosso DNA e o transformar faz parte de nossas vidas. Sempre pensando no futuro dos nossos alunos, preparamos um novo momento para 2022. Material pedagógico de aprovação com o melhor sistema de ensino do Brasil. Farias Brito, novos uniformes, um ambiente escolar preparado com todo carinho para o seu filho. Da educação infantil ao ensino médio, Escola Menino Jesus, a extensão de sua família. O futuro do seu filho começa aqui. Vamos crescer juntos!